podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje converso com Gilson Rodrigues. Nascido em Itambé, na Bahia, Gilson é empreendedor social, consultor e líder comunitário. É presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis e presidente do Instituto Escola do Povo, organização responsável pela alfabetização de mais de 7 mil pessoas. É líder do G10 das Favelas, um bloco de líderes e empreendedores de impacto social, e também fundou projetos como a Orquestra e Balé de Paraisópolis e o Fundo Social Comunidades. Foi curador urbano da Bienal Internacional de Artes da China em 2017 e 2018 e também recebeu vários prêmios e destaques. Entre eles, o Prêmio Cidadão Sotero Paulistano 2017 e Salva de Prata da Câmara Municipal de São Paulo em 2015. Foi inspiração do personagem Cícero, interpretado pelo ator Danton Mello da novela I Love Paraisópolis, que retratou seu papel como presidente da União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis. Sejam bem-vindos e obrigado por participar da 20ª edição do nosso podcast. Bom dia, Gilson. Muito obrigado por nos receber aqui na Associação de Moradores de Paraisópolis. É uma alegria e uma honra de estar aqui em Paraisópolis, podendo gravar esse episódio contigo. Bom dia, Antony. Geralmente a gente fala olá, que a gente não sabe a hora que vai sair o programa, né? Olá a todos. Geralmente aqui em Paraisópolis falamos olá comunidade. Quando a gente vai fazer alguma coisa, algum evento, é um prazer poder estar aqui compartilhando essas experiências e vivências de Paraisópolis aqui em loco, né? Então é importante botar o pé no barro e sentir essa realidade que é um mundo diferente de tudo, né? A gente fala que tem um país chamado favela. Acabamos de ver aqui, os números estão sendo divulgados nessa semana do Instituto Locomotiva, a grandiosidade que é as favelas desse país, a carência, entre aspas, mas o potencial de crescimento e desenvolvimento, né? Os dados que estão sendo apresentados hoje é que nas favelas do Brasil circulam 109 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que está deixando de ser potencializado por preconceito, por falta de oportunidades, por falta de formalização, quer dizer, por burrice, né? A gente não quer ser visto só como um caixa que ainda precisa ser explorado, mas como pessoas que querem crescer, desenvolver e que está ajudando o Brasil a crescer e a sair da crise. Não, é incrível mesmo, né? A gente, inclusive, caminhando para chegar aqui na associação, é incrível, assim, a vida na rua e a vida urbana que existe, né, aqui em Paraisópolis, que cresceu de maneira informal, né, mas, surpreendentemente, com muitas das características que muitos urbanistas buscam na cidade formal, né, o que é irônico. Então, para começar o nosso bate-papo, Gilson, podia contar para a gente como começou a comunidade de Paraisópolis e conta um pouco para a gente também da sua história, né, de como você veio parar aqui e que é um exemplo interessante para compartilhar com os ouvintes. Paraisópolis ela é fruto de um loteamento para bilionários que deu errado. Hoje em dia está na moda, quando você faz um condomínio, que você faz um empreendimento, vender uma vaga no céu. Então eles vendem aquela coisa arborizada, com piscina, verde, rios e tal, aquela maravilha. E Paraisópolis foi um dos primeiros empreendimentos desse contexto, assim. Não é à toa que Paraisópolis significa cidade paraíso, então eu estava vendendo basicamente uma vaguinha no céu. E aí foi feito o loteamento por Afonso dos Santos, inclusive tem uma rua com esse nome aqui, o nome dele. E a gente tem a publicação no jornal de grande circulação deste loteamento que estava sendo vendido e com todas as suas características com relação à quantidade de rios. Temos 2 rios em Paraisópolis, que hoje são os 2 córregos. Um foi canalizado, hoje é o córrego do Antonico, com relação ao verde. Então tem toda uma caracterização que foi vendida para que esses terrenos fossem comprados e virasse uma espécie de Alphaville, era uma coisa assim, era esse padrão, e realmente ele foi vendido, completamente vendido, tanto é que as áreas de Paraisópolis são quase 100% particulares, só que na época ninguém imaginava que o Morumbi se tornaria o Morumbi que se tornou. Naquela época a sede do Palácio do Governo ainda não estava aqui no Morumbi, não se tinha o estádio nem o hospital, o que nós tínhamos aqui é a Fundação Oscar Americano, que é aquele terrenão, aquela matagal, e o resto era tudo mato, né? E quando as pessoas vieram para Paraisópolis, os moradores que compraram o terreno vieram para cá, não tinha as divisões de rua ainda, era um matagal que ninguém sabia exatamente onde era. Algumas pessoas começaram a plantar, fazer pequenas chácaras, dizem que plantava-se chá
vindos os chás que iam para Viaduto do Chá, cana, essas coisas tinha muita coisa aqui de Paraisópolis. E aí com o tempo essas chácaras foram meio que, nem todos os espaços viraram chácara, mas algumas pessoas foram ocupando esses terrenos, mas a maioria ficaram desocupadas. E aí começou pequenas invasões de pessoas, de grileiros querendo tomar essa terra, mas as grandes ocupações vindas do Nordeste, principalmente, ela se deu a partir da década de 60, 70, com a construção do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. Então foi desta época que Paraisópolis aumentou de forma desordenada e continuou aumentando, porque à medida que veio um, veio outro, vai trazendo, né? Então, minha família também é assim, veio primeiro uma tia que trouxe as outras tias, que no final a família está quase toda aqui. A minha família está aqui há mais ou menos 60 anos, né? Mais de 60 anos. A gente foi um dos primeiros moradores da região do Grotão, que é uma das regiões mais carentes aqui, e também moramos numa região que é chamada Brejo, especificamente numa região chamada Pé Inchado. Né? Você vê que o pessoal da família nem gosta de beber, né? Fomos parar lá no Pé Inchado. E quando a gente veio para São Paulo, as tias, era o sonho de São Paulo, a terra do trabalho, para as pessoas ficarem ricas, né? Então, as minhas tias vieram para São Paulo para ficar rica, para dar educação para os filhos e querer ser alguém, e veio morar no melhor lugar, no Morumbi. Então, quando a gente estava lá na Bahia, que a gente recebia uma carta, então a gente recebia assim, Marivalda Rodrigues, que é uma das tias mais velhas aqui. Local, endereço, Morumbi, Ruiratinga, Morumbi. Então a gente falou, cara, ela tá rica lá em São Paulo. Tá rica lá em São Paulo, porque então tem que todo mundo ir mudando, arrumar um trabalho lá. Mas na verdade, esse preconceito de poder dizer que morava em Paraisópolis, na favela, desde sempre, hoje ainda existe, mesmo depois da novela da I Love Paraisópolis, que diminuiu muito essa coisa das pessoas esconderem que moram no bairro, na comunidade. Era muito mais forte essa coisa da violência associada a Paraisópolis, né? Então você não tinha basicamente nada em Paraisópolis, ruas eram de terra, a situação da violência era muito maior. Tinha uma lista, tem uma lenda aqui de uma lista, que todo ano sai uma lista das pessoas que iam morrer, e morriam mesmo. Então tinha toda uma situação de violência bastante forte. Então dizer que morar em Paraisópolis significava não ter acesso à escola, não ter acesso a emprego, ficar na marginalização. E durante praticamente 80 anos, Paraisópolis viveu abandonada. Todo o governo que entrava, todo o prefeito que entrava, dizia que urbanizar Paraisópolis, mas na verdade era remover todas as famílias daqui. Então esse processo de remoção, de remoção das famílias aqui, ele sempre foi vivido, e está na memória dos moradores aqui como uma ameaça constante de que pode sair desse local. Principalmente depois da matéria que o New York Times fez falando de Paraisópolis, que Paraisópolis é o metro quadrado mais caro de favela do Brasil. Então os proprietários olharam, então tem os herdeiros, aquelas coisas todas que começaram a entrar com o processo de desocupação. A minha história, só para poder tentar responder a sua pergunta, as minhas tias vieram, as irmãs da minha mãe, tinha as irmãs da minha avó que estavam em Paraisópolis, depois vieram as irmãs da minha mãe, e a minha mãe acabou vindo para São Paulo cuidar dos filhos das minhas tias, que eram vários, e eu fiquei na Bahia até os 5 anos, quando a minha avó faleceu, e depois eu vim para cá. Minha mãe era surda muda e teve 14 filhos. Caramba. Então depois a minha mãe faleceu, eu tinha 9 para 10 anos, e a família não tinha condições de criar. Nós fomos dados para várias famílias no Brasil inteiro. A maioria, na verdade, tiveram que trocar o nome, que foram adotados por outros pais. E aí eu encontrei 7 dos irmãos já. 3 chamam Andréas. Então é bem interessante essa história, que tem 3, porque mudaram o nome e 3 viraram André. Então temos 3 Andréas na família. Mas a minha mãe, óbvio que ela nunca quis dar os filhos, ela uma situação que aconteceu, que ela faleceu, e que a família não tinha como cuidar, mas muito do preconceito, do medo também, de que achar que a gente ia crescer na favela e que ia virar bandido, aquelas coisas todas. Então tem toda uma coisa que está enraizada na sociedade, do filho adotado que pode virar uma coisa que não presta, de ter o sangue ruim. Então a gente sempre teve essa coisa dos filhos da muda, ter que tomar cuidado, que ia virar gente que não presta, mas no final tá todo mundo muito bem, e nenhum virou gente ruim. É isso, assim, um pouco dessa história de que uma família da Bahia, de Itambé, que sonhava em vir para São Paulo, poder dar educação para os filhos e ficar rico, né? Ninguém sonhou em morar na favela. Aconteceu da gente chegar aqui e ver que São Paulo não é essa terra
como as pessoas imaginavam que chegava aqui ia ter dinheiro no chão, sabe assim? Então, lá tem um ditado que até São Paulo é terra que o filho chora e mãe não vê, e realmente aqui elas passaram bons bocados. A gente foi morar em cima do córrego, né? Fomos removidos 3 vezes. Meu filho foi removido 3 vezes das áreas do córrego por conta do projeto de urbanização, e graças a Deus a gente está num processo melhor agora, de consolidação, de amar mais o bairro, de querer fazer com que a comunidade cresça e que se desenvolva, e é isso. Então, esse processo de migração de gente para São Paulo, né, é fruto da dinâmica econômica, realmente, né, da maior cidade do Brasil. E, realmente, né, durante esse período, 1960, 70, né, a cidade cresceu muito. Muita gente de outros estados, muita gente vindo do Nordeste. E eu acho que, desde essa época, né, começa a se criar um certo estigma de quem vem de fora. E, ao mesmo tempo, não diria uma crítica, mas assim uma evidência dos problemas que essas pessoas imigrantes sofreram ao chegar em São Paulo, né? Então, talvez uma reflexão, né, que eu queria te perguntar: essa população que veio para cá, que hoje está em Paraisópolis, você acha que aumentou a qualidade de vida? Foi uma boa decisão ter vindo para São Paulo? Ou teria sido melhor? É claro que é impossível de chegar, né, a uma conclusão de fato, mas que tipo de reflexão dá para se fazer sobre esse processo de imigração? O Brasil é um Brasil só, né? A gente é uma nação. E todos nós somos brasileiros, independente de onde estivermos, né? E esse processo de migração que acontece, e ainda acontece, hoje está com menos força, mas ele continua acontecendo, ele se dá principalmente pela ausência de oportunidades nesses locais. Então, se pega a cidade de onde nós viemos, né, no interior do sudoeste da Bahia, não tem trabalho, é uma situação de vida bastante complicado, vivíamos na beira do rio, comendo fato, né, Então, é uma situação difícil. Então, as pessoas têm que buscar uma oportunidade de poder transformar a sua vida, de melhorar, é um direito de todos. E quando os nordestinos, principalmente, vieram aqui para a região sudeste, colocando São Paulo e Rio nessa situação, a gente impulsionou esta região, a gente ajudou a construir. O Morumbi não seria o Morumbi que se tornou se não tivesse o apoio de Paraisópolis. Essa população aqui, ela foi, abre aspas, escrava deste grande crescimento que houve aqui. Até hoje nós estamos ajudamos e apoiamos, ajudamos São Paulo a crescer, a se desenvolver. Então, o nosso papel aqui foi de ajudar o país e a cidade a se desenvolver, e também nos desenvolvemos a nós mesmos. Eu acredito que a qualidade de vida em si, talvez lá, por mais dificuldades, talvez fosse melhor, porque eu tenho até um irmão que está aqui e ele falou: não quero voltar, vai embora amanhã. Ele veio, viu o estilo, falou que era muita gente aqui, e ele quer voltar porque ele acredita que aquele projeto tem mais qualidade de vida. Mas óbvio que ele tem menos acesso, ele tem menos, seja saúde, seja lazer, seja outras oportunidades, mas para ele ali naquele contexto tá bom. Então, eu acredito que onde a gente estiver, a gente pode contribuir para o crescimento do país, e que a população nordestina que esteve aqui, que está aqui em São Paulo, ela só ajudou São Paulo a crescer e a ser a grande metrópole, que é a locomotiva do Brasil, né? E ela só é a locomotiva do Brasil porque é a maior capital nordestina deste país. Então, eu acho que tem uma contribuição, uma garra desse povo que fez São Paulo e que ama São Paulo. Eu amo São Paulo, assim. Eu tô fora de São Paulo e eu chego e pego um trânsito e falo: meu Deus, eu tô na minha casa, eu tô no meu lugar e tal. Eu amo a Bahia também, mas São Paulo é a terra que eu sempre quis. Eu fui mandado embora de São Paulo várias vezes, porque não tinha pai, não tinha mãe, esse menino na favela vai crescer, vai virar gente que não presta. Então me mandava embora, e eu, como uma criança pirracenta, voltava, eu fugia, eu queria estar em São Paulo e tal, porque eu acho que aqui é uma terra de oportunidades, é uma terra que a gente pode unir as pessoas, que a gente pode se transformar, ajudar a transformar a gente. Então eu acredito muito nessa metrópole, e eu tenho certeza que as experiências que a gente for fazer aqui, que acontece aqui, essa união de todos, ela pode transformar, irradiar pelo Brasil e para o mundo. Então eu acredito na energia. É óbvio que existe sempre o preconceito daqueles que não conseguem enxergar isso, mas esse preconceito é a ausência de si mesmo. A pessoa teria preconceito por qualquer coisa, a pessoa não consegue se enxergar enquanto fazendo parte de um todo. Então é um problema da pessoa, não é um problema dos nordestinos. Não, eu concordo 100%, né? Acho que, imagina, né, uma pessoa que atravessa o país para ir trabalhar numa cidade deve ter uma força interna inacreditável.
E isso faz parte da história de outras grandes cidades, né? Eu estava vendo um documentário sobre Nova York, que é assim, o famoso caldeirão de culturas do mundo. E a mesma coisa, né? No início da cidade, as pessoas iam chegando, né? De vários países, né? Da Europa, de outras regiões dos Estados Unidos, de outras religiões. E era aquela história, assim, quem chegou 2 minutos antes está criticando quem está chegando 2 minutos depois, porque é a pessoa que está vindo de fora. Então, é um fenômeno que se repete. Mas, Gilson, então, voltando, né, à urbanização de Paraisópolis. A gente caminhou um pouco na rua para chegar aqui, né? A comunidade tem um traçado viário hoje, um certo xadrez ali de ruas. Então, essas vias não eram originárias do loteamento, elas foram aparecer depois? Ao longo da construção de Paraisópolis e das ocupações, os moradores acabavam, por conta própria, se organizando através de algumas ruas principais. Então, a primeira rua era a Pasquale Galuppi, que era uma rua que corta toda a comunidade, vai de uma ponta a outra, e as pessoas foram se organizando ali a partir disso e foram surgindo. Isso não faz parte do traçado original do loteamento quando ele foi vendido. Tanto é que nos endereços tem alguns problemas aqui, porque às vezes chegam correspondência ou chegam cartas, ou mesmo agora com a situação dos prédios, nós temos uma rua, por exemplo, que é a Rua Wilson, que pra gente está lá na Giovanni Gronchi, mas os prédios estão na Rua Wilson. Então, para o morador entender que a Rua Wilson continua num traçado imaginário que cai aqui na Hebe Camargo, é bem complicado entender isso, e até para o carteiro que está acostumado com essa coisa. Inclusive, os nomes das ruas no loteamento os nomes das ruas atuais são outros. Então você tem essa coisa, essa divergência que é da própria organização que foi necessária. A gente viveu muitos processos. Eu me recordo na minha infância de ter movimentos de desocupação. Eu lembro de cenas assim do morador. Eu lembro que na época do Maluf, principalmente, foi o que chegou mais longe na remoção das famílias aqui, de um morador tirando o tijolinho da casa um a um para poder recuperar, para não perder e poder construir em outro local. Eu vi essa cena, vi as manifestações que tinham para que as pessoas pudessem ficar aqui. Então, Maluf chegou a decretar uma construção de um anel viário em toda a comunidade e tirou a área e tal, né? Então começou esse movimento e que depois foi paralisado. A associação, ela nasce disso. A associação tem 35 anos e ela nasceu para transformar Paraisópolis num bairro, construção dessa nova Paraisópolis. Mas só em 2005, efetivamente, foi lançado um programa de urbanização que era para que garantisse a melhoria da qualidade de vida da população e que fosse construída uma nova Paraisópolis, entendendo que era uma ocupação já antiga. Se você considerar de 1921 até hoje, são quase 100 anos. Então, é 80 anos de abandono, e não se podia construir nada aqui porque consolidava o bairro. Não podia asfaltar uma rua porque um dia vai urbanizar. Não podia construir uma escola porque um dia vai urbanizar. Então tudo era a urbanização sempre foi uma coisa ruim para a comunidade. Ninguém queria a urbanização. Tanto é que quando a gente entrou aqui para a associação e que a gente foi defender a urbanização, as pessoas falaram, não quero esse negócio de urbanização não. Entendeu? Era tudo madeira, as pessoas não construíam suas casas porque elas tinham medo de construir e perder dinheiro, que um dia vai tirar. Então o medo de que vou sair sempre foi presente na nossa cabeça, e a palavra urbanização aqui ninguém queria saber. E a gente não entendia muito bem. A gente começou o nosso trabalho através de grêmio estudantil. Então, quando a gente não tinha essa vivência dessa luta dos mais velhos, lá em 84, quando começou esse movimento de criação da associação, a gente não entendia por que as pessoas não queriam a urbanização. Então, para a gente, a urbanização era uma coisa que a gente queria, mas para a maioria dos moradores mais antigos, falavam, não, urbanização a gente não quer não, porque isso aí vai tirar todo mundo e tal. Então, foi difícil mudar essa chave, mas efetivamente a gente percebeu que só poderia acontecer esse processo de urbanização se fosse para ficar, e segundo, com maior participação dos moradores, e que tinha que ter um engajamento de um grupo grande. E foi aí que a gente, junto com um grupo de jovens, que eram de 5 grêmios estudantis aqui das escolas, começamos a participar desse processo, que não foi fácil, né? Primeiro porque ninguém queria urbanizar Paraisópolis, uma área com um super desafio, área particular. Então como é que vai ter dinheiro para desapropriar essa área, como é que vai regularizar isso? Mas a gente decidiu que a gente queria fazer e que queria morar num bairro, que a gente não aceitava chegar num lugar e ter que dizer que morava no Morumbi. Porque era isso, a gente até brinca que olhava pra cara, via que não era a cara do Morumbi, mas tinha que dizer. As pessoas sabiam que a gente estava mentindo. Então a gente começou a criar, com esse grupo de jovens de 14, 15, 16 anos, criar um movimento de participação de coisas na cidade. Então a gente começou a perturbar
os políticos, podemos dizer assim. Então a gente descobriu que a agenda era pública, então a gente ia para as agendas onde estava o prefeito, onde estava o governador, onde estava o presidente da república, e a gente falava, olha, Paraisópolis, como enchendo o saco. A gente ia para as audiências, vamos dizer que tinha uma audiência para tratar do bairro da Sé, e era só da Sé, a gente ia em grupo de 10. E aí chegava lá, usava o microfone e os 10 falavam sobre Paraisópolis. Então, mas aqui é Sé, mas a gente não quer saber, a gente quer a urbanização de Paraisópolis. Sim. E começamos a criar um movimento de atração de pessoas, de personalidades, de artistas. Então o Morumbi sempre teve muitos artistas morando aqui, principalmente da Globo, tá próximo, pessoal da Band. Então a gente começou a falar com esses artistas, buscar esses caras para nos ajudar a estar em Paraisópolis, entendendo que o Morumbi só vai estar bom quando o Paraisópolis estiver bom também. Então não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Então a gente foi criando essa situação de consciência e também ajudando a tirar essa coisa do preconceito, tanto do Paraisópolis quanto do Morumbi, de que um era inimigo do outro. Que o boy do Morumbi, que Paraisópolis era que o ladrão do Paraisópolis, sabe assim, tinha essa coisa. Então quando nós conseguimos unir Paraisópolis e Morumbi foi quando as coisas começaram a acontecer, e aí a gente tinha essa pressão do Morumbi, que é os políticos, que são os juízes, que são os advogados, quer dizer, tem uma massa influente que ainda está aqui no Morumbi, que nos ajudou muito nesse processo de atrair os investimentos para a urbanização de Paraisópolis, e aí chegamos num grande auge. O programa começa no finalzinho da gestão da Marta Suplicy, quando o Serra assume a eleição, assume a prefeitura, aí existe uma constatação dele para a gente de que não tinha dinheiro para fazer a urbanização, mas ele toma a decisão que naquele ano todo o dinheiro da Secretaria de Habitação viria para Paraisópolis. Ele vira governador e assume o prefeito Kassab, que foi o nosso grande prefeito. Kassab, ele montou uma equipe espetacular, de técnicos que ele deixou esses técnicos trabalharem num programa de urbanização que depois se espalhou para outras comunidades, como Heliópolis, como Cantinho do Céu, como Brasilândia e tal, mas Paraisópolis foi o grande desafio que ganhou o mundo. Então tinha contribuições de arquitetos do mundo inteiro, viramos um grande canteiro de obras e foram investidos nesses últimos anos mais de R$1 bilhão. Foi daí que nasceram mais de 4 mil moradias, asfaltou todas as ruas, canalizou um córrego, foram construídas 14 escolas, veio o CEL, veio a AMA, 2 novas UBS, só tinha uma, a ETEC. Então houve um grande processo de crescimento, a escola de música começou a obra do Antonico também foi iniciada. Então é o seguinte, esse processo de Paraisópolis, intenso de obra, foi uma coisa assim que ajudou muito Paraisópolis a crescer e se tornar no que ela se tornou hoje. Mas houve um fenômeno novo no Brasil, que aí foi um empurrão que foi dado, e que a gente aproveitou muito esse empurrão, que foi um negócio que eles chamaram de nova classe média, que foi quando que descobriram que na favela tinha dinheiro. Então agora estão descobrindo mais. Então quando você pega as pesquisas que estão saindo essa semana sobre o PIB das favelas, naquela época é o seguinte, olha, o pessoal está tendo um dinheirinho, era um dinheirinho ainda, não achava que era milhões não, nem que era bilhões. Então, nesse processo, a gente começou a falar, putz, Paraisópolis está crescendo, está se desenvolvendo, agora tem que gerar emprego. E aí nós fomos procurar as grandes redes que as pessoas em Paraisópolis tinham que pegar onde poder ter acesso, como bancos ou lojas como Casas Bahia. A gente foi atrás dessas lojas, assim como a gente ia ir atrás dos políticos, dos artistas, dos influenciadores, para trazer as obras aqui. A gente começou a ir atrás dos empresários para que as lojas viessem para Paraisópolis. Porque o cara da Casa Bahia, o morador de Paraisópolis que comprava na Casa Bahia, ele ia para Santo Amaro ou para Pinheiros. Gerava emprego lá, desenvolvimento lá e não na comunidade, só que ele estava sendo daqui. Então nós percebemos que se a gente montasse uma loja em Paraisópolis, era emprego aqui, era desenvolvimento, isso nos fortaleceria. Então um dia a gente foi num evento e a gente viu o seu Michel Claio, o velho que já faleceu. E nós falamos para ele, olhei para ele e falei assim, por que você não monta uma loja Casa Bahia em Paraisópolis? Ele falou assim, acha um espaço que eu monto. Aí nós achamos um espaço e montou essa loja, que é uma das lojas que mais vende no país. A partir da chegada da loja da Casa Bahia, em 2008, que era o auge da nova classe média, Paraisópolis ela acabou virando um super case para outras empresas poderem estar aqui. Então aumentou muito a procura. E o fato da Casa Bahia estar aqui impulsionou mais a urbanização. O prefeito Kassab veio inaugurar a loja. Acho que geralmente nunca vi uma coisa assim de um prefeito inaugurar uma loja, tipo show do Exalta Samba. Então foi um negócio assim mega, uma coisa espetacular. E aí nós fomos falar com o Bradesco, na época o seu Trabuco, montamos o banco Bradesco aqui. Aí nós fomos falar com o Jesus, na época ele era presidente do Santander, trouxemos o banco para cá, Banco do Brasil, Caixa, outras pequenas redes do varejo. E o comércio, que naquela época tinha 2 mil pontos comerciais, hoje tem 14 mil pontos comerciais, que emprega 21% da população.
Ou seja, então existe o sentimento do empreendedorismo, das pessoas querem crescer, se fortalecer, falta oportunidades de elas serem enxergadas, dar luz a esses negócios, né? Não é à toa que agora nós estamos liderando um movimento que nós chamamos de G10 das favelas, que agora a gente ficou mais metido ainda, que a gente faz parte do grupo das 10 favelas mais ricas do país. Então, a gente passou, quando saiu a nova classe média, putz, a nova classe média, então agora a gente está rico. Então, quando saiu as 10, a gente falou, putz, a gente não está sozinho, a gente quer trocar experiências com essas comunidades e fazer com que cada vez mais a gente possa ser agente da nossa própria transformação. Porque a gente pode ter contribuição de outras pessoas externas à comunidade, mas as grandes transformações que vão acontecer nas comunidades, ou no bairro onde você estiver, são de pessoas do próprio bairro que vai fazer. Porque daqui a pouco você vai embora e toca a sua vida, mas você vai ficar aqui, sou eu. Então, que contribuições que eu posso trazer para transformar a minha comunidade, mas tendo o morador como protagonista? Então, foi sempre isso que a gente fez. Paraisópolis sempre teve um protagonismo importante das ONGs, né? Nós temos muitas instituições atuando aqui, mas quando a gente veio, a gente moleque, para trabalhar na associação, a gente percebia que também das instituições tinha um certo preconceito com relação ao morador. Então, no Einstein, apesar do trabalho deles ser muito grande, e continua, diminuiu bastante agora, mas era um trabalho que atendia 16 mil pessoas, o morador era o beneficiário, e no máximo que o morador conseguia ser do Einstein era faxineiro ou monitor de alguma coisa, ou nas instituições todas. E a gente queria ser coordenador, a gente queria dirigir, a gente queria ter nosso destino nas mãos. Então, desse processo de desenvolvimento, a gente percebeu o seguinte: o morador tem que assumir esses espaços, esse protagonismo, e nós começamos a pensar estrategicamente um plano de desenvolvimento para Paraisópolis, que foi essa coisa da Todos Unidos por uma Nova Paraisópolis, que foi a transformação da favela num bairro. Descobrimos que, apesar desse processo de Paraisópolis estar sendo urbanizado, ruas estão sendo asfaltadas, Casas Bahia, bancos aqui dentro, as pessoas continuavam nos olhando e falavam: olha lá o pessoal da favela Paraisópolis. E se sumisse alguma coisa no meio do caminho, lá no evento e tal, nós éramos os primeiros a ser apontados com potencial. É que tem um pessoal do Paraisópolis aí, toma cuidado. A gente falou: poxa vida, a gente está nesse processo nos transformando, mas as pessoas continuam nos olhando de uma forma errada, nos marginalizando. Então a forma como você me enxerga vai me ajudar ou vai me atrapalhar. Então a gente falou assim: nós queremos construir alguma coisa, uma segunda etapa, em que quando a pessoa passar na Giovanni Gronchi, ao invés dela pensar, olhar para baixo e ver a favela, ela olhar para baixo e ver uma coisa boa. Então nós decidimos criar uma etapa de sonhos, que daí nasceu um programa chamado Paraisópolis das Artes, que eram sonhos que essa molecada do Grêmio que estava na associação teve quando era criança e que achava que era só para os filhos e não conseguiram realizar. Então a Juliana sonhava em ser bailarina. Então, do sonho da Juliana, nós criamos o Balé de Paraisópolis. E hoje o balé é um grande projeto. Então, ano passado foi para Nova York, esse ano deve estar em outros países, circulou em todas as salas. O Mota sonhava em tocar violino, nós criamos a Orquestra de Paraisópolis. Aí o Davi sonhava em jogar rugby, eu sonhava em ser mosqueteiro, e montamos Mosqueteiros de Paraisópolis. E aí foram criados uma série de outros sonhos. É sempre no contexto para que quando as pessoas viessem em Paraisópolis ou se lembrassem de Paraisópolis, ao invés de pensar uma coisa ruim, pensar: nossa, lá que tem um time de rugby, que é o maior celeiro de formação de rugby do país, e a melhor jogadora é de Paraisópolis. É lá que tem uma orquestra espetacular, é lá que tem uma horta com feijoada na laje. Então, é sempre nesse contexto. E aí, quando aconteceu a novela I Love Paraisópolis, que foi fruto dessas conversas, um dia chegou aqui o pessoal da Globo, a gente contou essa história de como surgiu Paraisópolis, dos sonhos e tal. Isso dá uma novela, passou os 3 anos, apareceu uma novela, e aí me falaram: olha, fizemos uma novela de Paraisópolis e a novela vai se chamar Lady Marisete. Eu falei: Lady Marisete não serve pra gente, porque tudo que a gente faz tem o nome Paraisópolis. Então, Balé de Paraisópolis, Orquestra de Paraisópolis, Mosqueteiro de Paraisópolis, tem que ter cartão Nova Paraisópolis, tem que ter Paraisópolis no nome. Mas não dá, porque é difícil, porque tem que ter uma palavra em inglês, depois no final a novela é vendida para outros lugares. Não, é o comercial, né? Então tem que vender. Não adianta ser uma super história se não vende, tem que vender. E pra gente também era importante que vendesse. E aí nós estávamos no momento de criar uma marca que chamava Eu Amo Paraisópolis, que era para ter camisetas e tal, porque as pessoas em Paraisópolis amam realmente Paraisópolis. Paraisópolis é um lugar diferente, é uma energia boa. Nós temos até uma pesquisa sobre o FIB, né? Porque tem as pesquisas sobre o PIB da favela e tem o FIB, que é Felicidade Interna Bruta. E aí nós somos mais felizes aqui. Então isso é comprovado, o pessoal lá do Butão veio, fez a pesquisa e tal. Temos estudos com relação à felicidade das pessoas aqui. Então,
a gente falou, putz, temos que contar essa história, e a novela acabou criando essa situação. E aí a história do nome, basicamente assim, era Eu Amo Paraisópolis, não podia ser Lady Marisete, tinha que ter Paraisópolis no nome. Aí passou-se uma semana, o Giba me ligou e falou, Gilson, a gente conseguiu colocar o nome é Paraisópolis no negócio, a gente vai usar I Love, porque aí a gente consegue, quando sai para outros países, consegue ter a tradução, e aí tem Paraisópolis no nome, tá tudo certo. A gente tinha várias pessoas aqui que eram personagens, eu tinha um personagem que era inspirado em mim, que é o Cícero, depois virou presidente da associação e tal, foi super legal essa história, é o personagem do Danton Mello. E aí, no contexto geral, na obra, no contexto da novela, a novela conta como foi a ocupação, como que é a especulação imobiliária, tem um investidor querendo remover todo mundo e tal, como é que foi essa luta e tal, e termina a novela com um final feliz, tendo o monotrilho passando por aqui, tendo a obra de urbanização concluída, o córrego canalizado, todos aqueles projetos que a gente foi contando e foi acontecendo, foi retratado na novela, mas ela termina com um final feliz, ela não fala que a obra parou. Então tem esse ponto aí que a gente, quem é de fora acha que as obras todas aconteceram, mas o maior legado que a novela deixa é, se hoje a gente vai em algum lugar e fala que é de Paraisópolis, a gente tem menos essa coisa Paraisópolis favela e tal. Só falar, I love Paraisópolis, cadê Bruno Marquezine? Então isso tem isso nos ajuda. E agora a gente está na última fase, que é de desenvolvimento, que a gente chama que é a Paraisópolis sustentável, a Paraisópolis empreendedora, que é de criar ferramentas e criar negócios que desenvolvam a favela. Então a gente está criando um banco aqui em Paraisópolis, já criamos um cartão de crédito, que está funcionando muito bem. Nós temos a primeira operadora de celular de favela do Brasil, é aqui. E sempre tem essas coisas assim, mas o cartão funciona em qualquer lugar, mas assim mesmo, um cartão que funciona em qualquer, como o seu Mastercard, Nova Paraisópolis. A operadora de celular, como é que é isso? É com que operadora? Não, é um operador de celular como a Claro, como a Vivo, tudo do mesmo jeito. E o sinal é melhor, inclusive. Então, a gente está colocando Wi-Fi no Paraisópolis inteiro, pela iniciativa privada. Então, a gente tem feito essa coisa porque nós entendemos que a gente vai ter mais qualidade de vida quando as pessoas puderem trabalhar, morar e estudar cada vez mais aqui em Paraisópolis. Óbvio que nós não queremos ficar cercados, nós queremos fazer parte da cidade, nós queremos que está integrado a tudo que está acontecendo, mas criando muito mais oportunidades, porque a gente sabe que se a pessoa se locomove menos, se a pessoa tem acesso aqui, ela vai ter mais qualidade de vida. Não é justo, por exemplo, a gente não ter aqui a linha 17 Ouro, que é o nosso monotrilho, e as pessoas que trabalham no centro têm que demorar 3 horas para ir, 3 horas para voltar, 6 horas, que podia estar estudando, podia estar com a família, quer dizer, é um desperdício de tempo, né? Então nós queremos criar um bairro cada vez mais sustentável. A gente, por conta da urbanização, tivemos a oportunidade de viajar para alguns países, de falar em alguns lugares, então a gente tem aqui a experiência de mais 14 países que nós participamos, e a gente esteve em Zurique. Em Zurique tem a Cidade Velha e tal, que os caras falam que é muito parecido com a estrutura que Paraisópolis pode se tornar. Existe uma série de teses, né? Eu estou para colocar uma placa lá embaixo, proibido jornalista, pesquisador, porque tem muita pesquisa sobre Paraisópolis, tem muito conteúdo que pode ser trabalhado nesse contexto, e aí as pessoas falam que Vila Madalena foi muito parecido com Paraisópolis. Então eu acho que existe realmente um movimento dentro de Paraisópolis, de artistas. O pessoal é meio metido em Paraisópolis. Tem muito artista, tem cantor, tem poeta, tem escritor, é uma coisa muito legal. Então esse movimento está levando Paraisópolis para um patamar muito melhor, e eu acredito que tudo que aconteceu é irreversível. E aí tem aí um papel importantíssimo de um grupo de arquitetos e urbanistas como Elizabeth França, como Maria Tereza Diniz, quer dizer, tem uma equipe que foi espetacular, e que agora, nos próximos 10 anos, Paraisópolis vai se transformar completamente, seja com a ação do Estado, seja pela ação da própria comunidade. Porque a gente também parou de ficar aquela coisa de quem que é a culpa. Nós descobrimos que nós podemos ser agentes da nossa própria transformação, de trazer investimentos, de buscar recursos, de, quer dizer, como é que a gente transforma a nossa vida. E se o governo puder ajudar, e a gente vai cobrar, óbvio, para que ele faça isso é uma coisa a mais. Não, Gilson, é impressionante, né? Essa força empreendedora, comunitária, de gerar transformação, e essa transformação é visível na comunidade, né? Queria te perguntar, então, né, pensando daqui para frente e como esse processo institucional está organizado em relação à regularização do espaço construído. Vou te perguntar, os terrenos hoje em Paraisópolis, eles foram regularizados? Eles, assim, têm um registro de imóveis de Paraisópolis?
ou esses registros são feitos, digamos, internamente pela comunidade, né? Quando alguém compra ou vende uma casa, né? Ou constrói em cima da laje de alguém, como isso é registrado, né? Então conta um pouco pra gente, assim, como que funciona esse processo hoje, né? Que é, digamos, do mundo informal né? Da construção, e como que vocês veem isso indo pra frente? É muito legal essa coisa do registro de imóveis de Paraisópolis, que nós discutimos esse assunto ontem, né? Paraisópolis, quando começou o processo de urbanização, o grande desafio era esse. E continua sendo ainda, porque a maioria dos terrenos em Paraisópolis eram particulares, de alguns terrenos que já foram abandonados há algum tempo, né? Que as famílias que são donas da escritura já não têm mais esperança de pegar de volta, mas também não sabia o que fazer. Então, no processo da urbanização, foram criados 3 decretos para que esses decretos pudessem viabilizar a urbanização, e muitos proprietários doaram esses terrenos para a prefeitura. Um decreto era de doação efetiva para a prefeitura, o outro decreto era de doação com direito de adquirir carta de potencial construtivo, e a outra foi a desapropriação mesmo desses terrenos. Então isso fez com que Paraisópolis avançasse um pouco, e alguns terrenos foram repassados para os moradores atuais. O que existe hoje? Existe hoje 2 iniciativas, uma do governo do estado e outra do município, com programas de regularização de algumas quadras, e que eles estão dando a matrícula para o morador. Então isso o governo acabou de anunciar, inclusive, 1.000 novas matrículas para esse ano. Então estamos nesse processo de organização, e também houve movimentos da própria comunidade de regularização de algumas quadras. Então o pessoal da 11 de agosto da USP fez uma quadra de regularização, a associação entrou com vários movimentos de uso campeão. Então a regularização ainda é um desafio, porque é um terreno bastante grande, mas que essa coisa das desapropriações como estavam antes, elas foram superadas, porque foram criadas uma série de leis que hoje garante que o morador que está aqui há alguns anos possa ser dono efetivo desse terreno. Então a gente está mais seguros com relação a isso. A gente viu vários casos na justiça. Eu mesmo, a minha casa, a proprietária original entrou com uma ação contra as famílias daquele terreno. A gente ganhou por 2 vezes. Então assim, tem essa... a lei tá mais segura com relação a casos comprovados da posse e do abandono do terreno. Mas nós acreditamos que é preciso intensificar esse processo, até porque a falta de regularização, a não formalização, isso nos tira uma série de direitos. Então aqui, imagina que Paraisópolis tem 14 mil pontos comerciais. Se para abrir uma empresa no Brasil, num bairro formal, você tem uma série de dificuldades, imagine aqui em Paraisópolis, você tem alvará, e ainda usam isso contra a gente. Está em Paraisópolis, está ganhando dinheiro porque não paga a conta, não paga isso, não paga... As pessoas querem ter acesso a isso, querem poder pagar, querem ter seus direitos e seus deveres garantidos, mas o fato é que a legislação, o que foi construído no país, não foi para a favela, só que existe um conjunto de favelados no Brasil que hoje estão sendo olhados como marginalizados, mas que a lei também não inclui. Então como é que resolve esse tipo de situação? Então aqui em Paraisópolis, a gente tem o desafio de ser pioneiro nesse sentido, de pressionar, de mostrar que com a regularização vai trazer mais desenvolvimento, vai criar oportunidades. Então eu não posso ter equipamentos aqui, ou comércios, ou empresas atuando aqui, porque a empresa não fica segura em se instalar num lugar informal. Então eu não posso ter empresa, eu não posso ter indústria, eu não posso vender e comprar minha casa de forma segura, eu não posso financiar, eu não posso ter acesso a empréstimo. Se eu tenho um comércio, eu não tenho alvará. Quer dizer, que mundo é esse? Quando a gente fala que é um outro país chamado favela, é realmente isso. Então nós temos que dar luz a essas situações, contar essas experiências. Paraisópolis é um caso de sucesso. Quem quer olhar Paraisópolis como um caso que está dando errado pura ignorância, a pessoa que não tem coragem de vir botar o pé aqui. Mas Paraisópolis é um super case que está dando certo, que as pessoas aqui querem prosperar, querem empreender, que tem força. Um conjunto de mulheres, né? Quem toca aqui a vida mesmo é a mulherada. A mulherada aqui, se você mandar pegar, elas pegam, invadem o Giovanni Grão, que elas invadem. Então não tem, a mulherada aqui é guerreira. Então você tem aqui um conjunto de pessoas, de moradores que querem muito prosperar, que sentem que esse é o momento de realização daquele sonho quando veio lá no Nordeste, de transformar a sua vida, de poder empreender e talvez um dia até de voltar.
mas não dá para voltar do mesmo jeito que chegou. Sim. Tem que melhorar. E é justo que melhore, porque olha a contribuição que os nordestinos deram para a cidade de São Paulo. Então voltar com a mão na frente ou atrás, como chegou, não é o certo. Então acho que é o momento agora da gente poder crescer, desenvolver, nos formalizar, nos regularizar, ter acesso. A gente está vendo muito essa moda das novas tecnologias, as startups e tal, né? E soluções que se criam principalmente para parar de bancos, né? Porque existe alguns milhões que a gente fala que está guardado no colchão, que são mais de 45 milhões de desbancarizados no Brasil. Então é uma galera que não tem acesso a banco. Aí a pessoa está criando soluções da internet, aplicativos e tal, só que o morador aqui, ou das favelas, não estão acostumados com isso. O negócio assim, é pagar a conta e guardar 5 anos embaixo do colchão, é o dinheiro lá. Então, criar soluções de fora para dentro não vão resolver. Então é vir para cá, sentar, olhar, discutir, entender a realidade, aí pensar. Isso só vai acontecer, dar grandes saltos quando tiver essa vivência. E foi muito difícil. Acho que uma coisa que a equipe da Elizabeth França fez, e que acho que foi um grande salto, é que quando chegou aqui, a gente não queria um projetinho da gaveta, o quadradinho montadinho, o CDHU, o Singapura, que na época estava na moda. A gente queria um projeto bonito, com qualidade, que fosse sustentável. Então, às vezes sentar com o arquiteto e falar assim, a gente não quer desse jeito. Como vocês não querem? Nós estamos dando, nós estamos fazendo por vocês. Não, a gente quer o melhor. Então, o programa que foi feito em Paraisópolis realmente tem essa construção, tem essa sensibilidade, essa parceria. E hoje, a gente mais madura, a gente até consegue ver aquele momento. Mas naquela época a gente brigava bastante, viu? A equipe sofreu bastante aqui com a gente, porque a gente brigava, a gente reclamava, a gente queria... E foi bom para todo mundo, porque todo mundo aprendeu, e Paraisópolis foi um bom resultado. As obras foram paradas, na gestão do prefeito Fernando Haddad, ela foi paralisando, até que se parou completamente. Na gestão do Dória e do Bruno, continuam paralisadas. Agora, por conta do massacre que aconteceu agora, no final do ano, anunciou-se a retomada de algumas obras, mas as grandes obras que em Paraisópolis foram paralisadas. Tem uma ideia, tem um parque na Avenida Camargo e está fechado há 10 anos, que foi quando pararam as obras o processo de paralisação das obras. Ou o Código Antonico, que foi a primeira obra a ser lançada lá quando começou e até agora não foi feito. Então, desafios desse contexto aí que a gente tem que pressionar para fazer com que as coisas avancem. Não, essa questão da legislação e de entender a realidade local é um assunto que a gente discute muito, né, no site, e talvez em discordância com outros urbanistas, porque a legislação acaba dividindo a cidade em formal e informal. A gente vem aqui para Paraisópolis assim, não, então vamos aplicar aqui o plano diretor e o código de edificações e exigir vaga de garagem e recuo obrigatório, né, e área de recreação. É uma coisa que... Às vezes a gente percebe que alguns planos que são lançados ou propostas que são propostas que são feitas para outros países. O Brasil é diferente, tem suas especificidades. E não adianta você propor, eu acho que não dá para propor uma coisa única até, sabia? Acho que tinha que ser uma coisa assim, nas periferias, como é que se regulariza? Ou se cria um processo de regularização que com o tempo talvez isso vai acontecer. Eu acho que com o tempo aqui algumas ruas vão ser abertas, vai melhorar as estruturas. Isso é com o tempo, já melhorou bastante, era tudo barraco há 10 anos atrás. Hoje em dia é tudo alvenaria. Então olha o processo de mudança, 10 anos é pouco tempo. Então nos próximos 10 anos vão ter mais ruas em Paraisópolis. Vão ter algumas ruas que não vão passar carro, mas isso não é a realidade agora. E nós estamos num processo de evolução. Então como é que se cria experiências que mude a realidade agora? Não dá para esperar daqui 10 anos. Então as pessoas falam, agenda 2030, é legal, vamos pensar nessa agenda. Mas tem uma agenda agora de gente que precisa para agora. 2030 não sei se vou estar vivo. Então tem umas coisas assim que nós temos que pensar. Mas mais que isso, é não pensar a favela de longe. Tem que estar dentro, tem que discutir senão saem propostas que são assim, você olha, cara, parece óbvio para quem está fora, mas para quem está dentro é um absurdo, é uma agressão. Então, a gente tem falado que nada de nós sem nós, né? Nada tratado sobre nós sem a nossa participação. Tem que ter a nossa participação, tem que ter o nosso envolvimento. A gente quer participar. Antigamente diziam, quando eu falei aquela história das organizações, por que os moradores não participavam? A gente começou a questionar, por que o morador não é dirigente, não é coordenador de nada, é faxineiro ou monitor de alguma coisa? Porque não tinha formação, era justificativa. E é mentira, porque naquela época já tinha. Hoje nós temos arquitetos de favela, nós temos administradores, pedagogos, quer dizer, tem uma geração aí que foi formada nos últimos anos, que inclusive já é fruto desse trabalho.
entendeu? Que já tem condição de dirigir, que já está querendo dirigir, e que às vezes falta espaço, porque é olhado com preconceito. A gente tem os deuses, os pensadores e tal, né? E o cara que está fazendo, na verdade, não acontece. Eu às vezes fico admirado, assim, né? Então, eu vou em muitos congressos, às vezes até pelo mundo afora, e aparece muito assim, o ex tal coisa, o cara que fez um monte de coisa errada e agora mudou, né? Que nem o pastor que era isso e virou pastor e agora é um pastor super reconhecido e tal. E tem um monte de gente que não é ex nada e que não passou por isso e que não é reconhecido. Então, quer dizer, se o cara tinha que ser ex-traficante para poder ser reconhecido como uma liderança que está fazendo alguma coisa, então tem umas coisas assim que é meio estranho. Óbvio que eu estou valorizando também, eu reconheço o cara que conseguiu sair, não é fácil sair de uma vida como essa, mas tem um monte de gente que não entrou. Quem não entrou vale mais para mim. Então tem essas coisas assim que a gente tem que ir corrigindo. Cria-se uns deuses que é tipo o santo do Paoco, né? Que a gente olha assim e fala, não se sustenta em pé. Mas é um processo de construção, de evolução. Gilson, nesse processo de regularização, pensando agora, né? Normalmente quando se discute iniciativas de regularização, existem duas vertentes normalmente, né? Uma delas defende que essas comunidades tenham apenas a posse das propriedades por um determinado período de tempo, né? Seja 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Que tenham, digamos, direitos limitados em relação à propriedade. E outros defendem uma regularização mais completa, né? Ou seja, a entrega de títulos de propriedade, de fato, para os moradores da comunidade. Esse segundo formato, né, que, digamos, que faz essa entrega de títulos de propriedade, que dá, digamos, a mesma liberdade que alguém, né, da, digamos, cidade formal tem em relação com a propriedade, muitas vezes é criticada porque, de certa forma, vê assim, o morador da favela como alguém que não sabe tomar uma decisão em relação à sua propriedade. Não, se ele tiver o título de propriedade, ele vai embora, ele vai vender, e ele não pode ter esse direito. Eu queria ouvir um pouco da tua opinião em relação assim, a essas duas vertentes, que eu acho que é uma discussão relativamente grande quando se trata de projetos de regularização e que hoje ainda não chegou a um consenso em relação a como fazer isso. Eu acho que o que nós estamos buscando aqui em Paraisópolis é que o morador ele tenha o seu direito garantido de forma plena. Existe uma série de armadilhas nesse contexto, né? Em que garante para o morador de forma provisória um direito que na verdade está dando um cala-boca para ele, assim, que abre precedentes para que no futuro esse terreno, essa casa possa ser tirada. Então a gente não quer e não aceita esse tipo de construção. A gente quer efetivamente, as pessoas que estão aqui em Paraisópolis, elas já estão há muitos anos, ela tem direito à sua moradia, ela tem direito ao seu terreno hoje, a maioria dos terrenos foram abandonados, e elas podem fazer o que elas quiserem. Então se ela quiser mudar, o problema é dela. Se ela quiser vender, o problema é dela. O que as pessoas têm a ver com o direito individual? Então, é um ser pensante como qualquer outro. Então, é que nem achar que o índio é quase um ser humano. Então, o morador da favela, eu estou generalizando porque tem um contexto da fala também, e não estou defendendo também, mas é o seguinte, o morador da favela às vezes ele é olhado assim, cara, outro dia me perguntaram se em Paraisópolis tinha janela e porta nas casas. Então imagina que as pessoas olham este ser da favela, quem é, tem até um outro dia botaram um post, quem é, onde vive e tal, quer dizer, somos gente como todo mundo, que pensa, que tem seus interesses, que tem suas vontades, e que no final está regularizado é bom para todo mundo, seja se ele vai embora ou se ele fica. Entendeu? Se quem vier morar se você hoje decidir vender minha casa está regularizada, quem vai ficar está regularizado. Eu estou regularizando aquela região, preciso regularizar o país. Então, eu acho que essa discussão é ruim, e eu sempre recomendo, quando aparece aqui, geralmente muitos líderes comunitários, outras favelas até no Brasil inteiro, vêm nos perguntar a experiência e falam assim, não aceito. Então, vocês têm que ter direito à escritura, à matrícula, tudo que é de vocês, você tem que ter direito, e não assine letrinhas pequenas de que não pode vender, de que não pode isso, tem que poder tudo, entendeu? Vocês são donos, então, parte deste princípio. Não, perfeito. Pelo menos é um caminho que a gente tem iniciado discussão no site, né? E que às vezes eu vejo, né, a academia do urbanismo, né, defendendo. Tem muita gente da academia aqui pra gente que está muito longe da favela.
O cara já acha que deu sua grande contribuição e ele na verdade está ultrapassado. Faz tempo que ele não pisa no barro, que ele não vê uma experiência concreta. Mas eu falo, vai lá ver, né? Experimenta, assim, tem a coisa, experimenta. Muita coisa já mudou, muita coisa evoluiu. E tem gente que ficou para trás. Então tem que ter essa experiência, essa vivência. Já não é mais, o mundo está evoluindo. 5 anos atrás era de um jeito, agora já é de outro. Daqui a pouco, meu filho tem 8 anos, é uma outra experiência. Eu aprendo com ele todos os dias. Se as pessoas estiverem abertas para evoluir, para aprender, para ver que as coisas estão mudando, vai ficar mais difícil. Aí as pessoas estão estudando um livro do passado que hoje não se aplica mais. Para que serve? Não serve para nada. Não. É bem isso que você falou, né? Assim... um europeu que vem aqui, que está acostumado, né, em ver, digamos, a cidade medieval antiga, né, ou uma cidade como Tóquio, que cresceu dessa forma, uma evolução gradual ao longo do tempo, né, à medida que os moradores foram enriquecendo, as propriedades foram melhorando, né, e como você falou, antes era de madeira, agora de alvenaria, algumas pessoas estão rebocando e abrindo, né, lojas, e daqui a alguns anos vai ser um bairro como qualquer outro. Eu acho que a gente pode aproveitar as experiências todas, né? As experiências estão aí para que elas possam ser aproveitadas e tal, mas não dá para se aplicar exatamente igual, cada local tem suas especificidades. A gente está agora, por exemplo, num super desafio, cada vez mais a situação da comunidade está crescendo, ela está crescendo para cima, porque não tem mais lugar, e aí eu tenho num predinho 4 ou 5 famílias. E como é que regulariza isso? Como é que regulariza a laje? Que hoje em dia é o comércio principal das casas aqui, é a laje, o cara que construi na laje. Então isso tudo é um desafio novo que é bem novo. Quem é o especialista nisso? O dinossauro que nunca viveu isso, que não sabe nem como funciona isso, e que ele dá opinião com relação àquilo porque ele ouviu falar, que ele viu, ele acha que... Então tem umas coisas assim que a gente não procura não ficar entrando nessa discussão do embate, mas de colocar a nossa posição com relação às coisas. Quem é contra o problema de vocês, mas aqui na prática é isso que está acontecendo. Não, excelente. Gilson, a gente está chegando ao nosso limite de tempo. Queria te dar esse espaço para passar a mensagem que você quiser, né? Seja dos desafios, seja uma mensagem para os ouvintes. Né? Muitos dos ouvintes são jovens arquitetos urbanistas, temos gestores públicos, economistas, né? Acho que engenheiros civis, acho que tem essa gama de profissionais ligados ao meio, né, da cidade. Então, deixo esse espaço aberto para você passar a mensagem que você quiser. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. O que eu gostaria de dizer é que vocês que estão pensando as favelas e pensando o Brasil, que sejam pensamentos cada vez mais compartilhados, que as discussões e as transformações que sejam feitas nas favelas devem ser feitas com seus moradores, ser discutidas de forma bastante ampla, que a gente tem que estar aberto para essas mudanças e esses processos, que muitas receitas elas já estão vencidas, né? Precisam criar novas formas de se fazer constantemente, e para a gente abrir a mente para esse novo mundo, para essa nova oportunidade. Então, a periferia hoje já é uma nova mudança. E que as grandes transformações que vão acontecer nos bairros, elas vão acontecer pelos seus próprios moradores. Então, que aqueles que são externos, abre aspas, ao bairro, possa vir e dar sua contribuição, mas que permita que os seus moradores sejam agentes dessas suas próprias transformações, que eles possam ser protagonistas, que não tire o brilho da comunidade. Então eu acho que aqui em Paraisópolis as experiências que deram certo foi quando os moradores sentiram a confiança de que eram eles que estavam à frente e liderando esse processo, e que podiam contar com os melhores do mundo, né? Que a gente contou aqui com os melhores do mundo para se transformar. Então é isso. Então confie, apoie e ajude a gente a se transformar. Olha, Gilson, excelente. Obrigado por nos receber aqui em Paraisópolis. Agradeço mesmo, é uma honra estar aqui. E espero que a mensagem possa ir adiante. Como que as pessoas podem te encontrar ou encontrar a associação, se quiserem ajudar, se quiserem saber mais informações? A gente tem o Facebook, que é o Gilson Rodrigues mesmo. Você vai ver uma cara linda lá, um rapaz, sou eu. Ou gilsonrodrigues@paraisópolis.org. Ou entra no Facebook do Paraisópolis, nós estamos lá. É só fácil de localizar.
Esse foi nosso 20º episódio, onde conversamos com Gilson Rodrigues. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso novo site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, descontos em cursos e eventos, sorteios e muito mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.